que a Universidade do Esporte já está no ar, finalmente em março, e claro, a gente já inicia falando sobre muito futebol, né? ABC e América pela Copa do Brasil e o ABC na Copa do Nordeste, mas antes de adiantar um pouquinho sobre isso, minha mesa aqui, Pedro Henrique Brandão, boa tarde, e Hildo Nogueira, muito boa tarde também. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde para você que nos acompanha mais uma vez aqui na Universidade do Esporte. Queria só dar um destaque rápido aí sobre o último jogo do ABC, né, contra o Atlético de Alagoinhas. Antes do jogo teve uma reunião aí entre a PM e o ABC para liberar alguns itens de segurança e a gente teve a liberação dessa vez do radinho de pilha, algo que já era pedido há muito tempo aí pelos torcedores, né, reclamado, que gostavam de acompanhar os jogos, e também a imprensa, né, que trabalha com isso, que, enfim, né, tem o seu trabalho mais divulgado. Teve o jogo, acho que o Pedro Brandão estava lá fazendo esse jogo também. Você viu alguma coisa de imagem no radinho de pilha lá? Teve algum incidente por conta disso ou tudo tranquilo? Não, imagina. Boa tarde, Hildo, Lúcia, você que também está em casa nos acompanhando. Incidente nenhum, viu? Acho que muito tranquilo a volta do radinho aos estádios. E outro item que foi liberado foi o batom, né? Tinha sido proibido também algumas rodadas, a gente chegou ao absurdo de proibir batom. É proibido proibir. Vamos em frente. Bom, a gente começa falando sobre Copa do Brasil, né? O ABC e o América no meio da semana passada, enfrentaram seus adversários. O ABC goleou o Tum-Tum por 5-0 e do lado alvirrubro, desculpa, não teve lá essa felicidade toda, né? A gente começa aí falando sobre o ABC, goleada tranquila, né? Goleada tranquila do ABC contra o Tum-Tum, já era um resultado esperado, Lúcia, porque a gente sabia a diferença técnica do ABC em relação à equipe do Tum-Tum, que vai jogar uma segunda divisão do Campeonato Maranhense, né? Uma equipe que conseguiu a classificação no ano passado, mas acabou sendo rebaixada. Então o ABC teve um adversário fácil e foi muito bem na partida, né? Conseguiu ter uma estratégia de bola aérea, né? Pelo campo muito ruim que a equipe do Tum-Tum tinha para a prática do futebol, e assim conseguiu abrir o placar rapidamente e depois conseguiu administrar e aumentá-lo. Vitória tranquila, vitória com muitos metros do ABC, que mesmo com alguns desfalques, né, não teve problemas para bater a equipe maranhense. Pois é, e a gente vai conferir a análise agora do técnico Fernando Marchiori sobre esse jogo. Esse era um objetivo do clube que nós tínhamos traçado junto à nossa diretoria, o clube, da importância, né, de avançar pela saúde financeira. Sabíamos disso, uma competição, né, muito importante, nacional, onde tem toda uma dificuldade, né, de uma logística muito difícil, de um gramado difícil de jogar, um campo, né, apertado. Então toda uma pressão que nós teríamos contra, né? E os atletas mais uma vez se portaram muito bem, se portaram com maturidade, se portaram com grandeza, com inteligência. E mais um objetivo junto aos atletas e à nossa diretoria que foi traçado, nós cumprimos dentro do ano, que era essa passagem, né, de fase para essa saúde financeira do nosso clube. Então não tem como a gente não ficar feliz, ficar contente por esse objetivo alcançado. Pois é, e aí, Pedro, eu quero saber de você. Você também gostou daí do trabalho ofensivo do ABC? Lúcia, foi muito bom, né? Eu acho que 5-0 é um placar que traduz muito a diferença entre os dois times também. Eu acho que o Tum-Tum não é lá essas coisas, né? A gente pode considerar um time mais frágil no cenário nacional. Eu acho que o que a gente precisa destacar aí é essa excursão, né? Essa longa excursão do ABC distante aí aqui de Natal, né? Eu acho que sábado de Carnaval, quarta-feira de cinzas, aí voltou para fazer um jogo lá em Mossoró, depois já foi direto para o Maranhão fazer esse jogo de Copa do Brasil. E nessa temporada fora, aí, eu acho que se saiu muito bem. Conseguiu voltar com 2 empates na Copa do Nordeste, Vitória e Ferroviário. Perdeu, é bem verdade, lá para o Potiguar de Mossoró, mas aí tem uma série de questões de arbitragem que a ABC e Potiguar de Mossoró estão aí brigando por conta do apito faz tempo. E aí esse jogo na Copa do Brasil, 5-0 contra uma equipe mais frágil, mas que a gente precisa considerar. O planejamento, a logística para chegar ao interior do Maranhão não é a mesma coisa de ir jogar ali em Ceará-Mirim, né? É bem mais complicado. A ida levou 15 horas, a volta mais ou menos o mesmo tempo, então se a gente coloca aí mais de 30 horas na estrada, preparação, esse pessoal fora de casa aí 14, 15 dias, né? Nesse período também teve alguns casos como o Rafael Luiz, que teve que vir até Natal porque a mulher dele está grávida,
então precisou vir aqui pelo nascimento do filho, acabou não acontecendo, ele veio aqui, depois voltou com a delegação, enfim, todas essas nuances aí que eu acho que qualificam muito o planejamento do ABC e fazem aí do Fernando Marchiori. Eu quero ver, na verdade, o Lúcio e Hildo, qual é o malabarismo intelectual que vocês da imprensa vão começar a fazer a partir de agora. Porque o homem não perde, ele não perde. Ah, mas porque não joga bonito. Que ideia de jogo bonita é essa que vocês têm, que vocês insistem em defender? A seleção de 82 jogava bonito e perdeu para uma seleção pragmática como a Itália, que jogava muito bem e jogava sério. Ou seja, não dá para ficar defendendo um jogo bonito em detrimento de resultado. O homem está ganhando muito e está fazendo muito bem para o ABC. Eu acho que é isso que tem que ser defendido e que tem que ser entendido também pela torcida e pela crônica esportiva. Hildo, concordo em relação ao Marchiori, Lúcio. Acho que desde o ano passado, quando ele chegou e conseguiu de lá para cá essa invencibilidade dentro de casa e conseguiu também o acesso e o título estadual, é a principal peça do ABC. Passar um elenco ano passado que a gente tinha algumas dúvidas se brigaria pelo acesso, mas o Marchiori com muita organização tática, né? E os jogadores entendendo também a sua forma de jogar, conseguindo comprar a sua ideia, fez com que o ABC conseguisse o acesso e agora nesse início de temporada faz uma boa campanha na Copa do Nordeste, conseguiu o objetivo na Copa do Brasil e no Campeonato Estadual teve essa derrota para o Potiguar no meio de toda essa sequência que o Pedro falou, mas acredito que o ABC tem totais condições de conseguir se recuperar e classificar entre os dois primeiros para a grande final. E tem uma coisa, né? A duras penas, inclusive, porque tem um monte de lesionado, né, Hildo? Exatamente, teve lesão inclusive no último jogo, né? Mas desculpa, perdão. Não dá spoiler, vamos devagar. Já a gente volta a falar sobre o ABC, porque agora o assunto é o América, né? Foi lá no Ceará, perdeu pro Iguatu por 1-0, né? Numa situação bem... Como que é a palavra, Pedro? Uma situação bem... Eu posso falar agora? Não, calma, agora não. Vou chamar logo a sonora do Leandro Senna pra gente ver qual foi a opinião dele sobre a partida. Realmente pedir desculpa à torcida americana, né? Por esse insucesso. Acredito que no primeiro tempo a gente fez um jogo até parelho, né, mas no segundo tempo, né, devido às condições do tempo, né, campo muito pesado, muita chuva, a gente não conseguiu entrar na partida e acabamos tomando um gol ali, um belo disparo ali do atacante do Iguatu. Agora é levantar a cabeça, procurar melhorar o que a gente precisa e seguir de cabeça erguida. Eu acho que a equipe lutou, os jogadores não tiveram no seu melhor, mas procuraram até o último momento tentar essa classificação. Pois é, né? O gol do Iguatu saiu aí já no finalzinho da partida e a palavra é tristeza, né, Pedro? Lúcio, eu acho que a palavra é vexame. Eita. Polêmico, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais duro. O Iguatu a gente... Se comparar os dois adversários, né, o Tum-Tum e o Iguatu, eu acho que o Iguatu é realmente melhor, até porque o Iguatu é realmente um time profissional, disputa lá a primeira divisão do campeonato estadual, mas é um time que acaba não sendo tão qualificado assim. Vamos dizer que o Iguatu esteja no futebol potiguar, mais ali no patamar, na faixa do Santa Cruz, do Globo. É uma segunda força, terceira força do estado. Não é como o América, que é a primeira força do estado. E aí eu acho que é um vexame. A forma como perdeu, a forma como o time se portou em campo. E aí eu acho que o Leandro Senna tem muita culpa nisso. Apesar de eu defender a permanência e a continuidade do trabalho do Leandro. Eu acho que ele é um profissional que conhece muito bem o elenco, conhece o clube, já está no clube há muito tempo e vem fazendo um bom trabalho mesmo com as limitações que tem. Mas a forma como ele escalou o time com 3 volantes e a forma como ele acho que deu o comportamento do time ali, né? A gente viu um time muito mais querendo empatar e se classificar com empate do que buscando a vitória. Em nenhum momento o América foi agudo o suficiente para conseguir esse resultado. Então eu acho que por isso essa eliminação fica muito na conta do Leandro Senna, apesar do rendimento dos atletas em campo também não ter sido dos melhores, mas eu acho que a forma como escalou e a forma como ele determinou o comportamento da equipe foram determinantes aí para a eliminação. Não tem muito o que acrescentar em relação ao Pedro não, Lúcio. Acho que a palavra realmente é vexame
E acho que tem 2 pontos aí sobre essa eliminação do América. Primeiro é plano de jogo. Acho que o América entrou muito defensivo e é claro, né? Jogava pelo empate, a gente entende todo esse contexto, mas o América tem uma equipe mais qualificada que o Iguatu, já tem um trabalho desde o ano passado com o Leandro Senna, inclusive mantendo boa parte do seu elenco. Então se esperava um pouco mais, e um pouco mais inclusive em atitude, né? O América ficou muito recuado, ficou muito distante, e quando tinha a bola parecia que não fazia questão de jogar, deixou o Iguatu jogando como bem que queria, né? Fazendo o seu jogo até quase o final ali quando sofreu o gol, e quando sofreu o gol o América já mostrava que não tinha forças para reagir. Então, é uma eliminação muito justa que sim, acredito, concordo com o Pedro, se configura como um vexame, porque o América teve muita falta de atitude e eu acho que isso aí também foi muito por conta do plano de jogo e pelo que o Leandro Senna fez com a sua equipe nesse jogo. Realmente ele não foi bem. E por falar em gol, né, vamos ver aí o gol também que o América acabou sofrendo nessa partida. Porque a chuva foi complicada tava com a situação. força lá, né? Eu acho que o Bruno também nem conseguiu ver direito a saída da bola, né? Foi um chute muito bem executado, deu muita sorte, mas foi muito inteligente também de chutar. A bola molhada, mais pesada, eu acho que favorecia esse chute de média e de longa distância. Foi muito inteligente, né? O Calcinha de tentar. Foi mesmo. Eu acho que o lateral também deu muito espaço, Pedro. Acho que o Everton falhou um pouco ali na marcação, acabou que o Thalisson Calcinha conseguiu realmente acertar um belo chute porque teve liberdade para isso, e aí o Bruno acho que não falhou não, foi um chute realmente muito forte, bem rápido a jogada ali, e isso foi muito aí realmente pela postura do América, né? Se você está com um adversário toda hora próximo do seu gol, uma hora pode acontecer algo do tipo, e aí acho que pagou por tudo que não fez durante toda a partida. E você sabe por que é Calcinha o apelido? Sei. Explique para o nosso telespectador. Ele era muito fã da banda Calcinha Preta, muito né? Bem. Desde mais jovem aí, quando começou no futebol, o apelido pegou e vem com ele até hoje. E posso contar uma de bastidor? Pode. Quem estava no Frasqueirão no sábado, no pré-jogo, durante o aquecimento do ABC, ouviu o quê? Calcinha Preta. É o rival aproveitando aí o momento para dar uma zoada também. Pela eliminação, né? Virou, a gente tá falando de vexame, gente, não é à toa. Virou realmente meme e o torcedor americano vai ter que aguentar por um bom tempo essa eliminação. Pois é, e antes da gente ir pro intervalo, tem uma novidade, viu? Por aqui, não sei se vocês estão sabendo. Tem uma novidade? Temos uma novidade. Que beleza. Um novo quadro aqui, o DE-FM. A gente vai toda semana, né, trazer aí um detalhe. Pois é. Vou dar as referências, né? Eu sei porque você está dizendo isso, né? Porque quem sugeriu, né? Não, de forma alguma. Para mim é totalmente surpresa. Sei. Enfim, né? Prosseguindo aqui a situação, a gente vai sempre trazer toda semana um detalhe, um gol no caso, das nossas transmissões da rádio, né? Porque eu sei que você de casa sabe, acompanha a gente, viu? Eu acho bom acompanhar. Toda jornada esportiva tá lá, a gente está fazendo na 88,9 FM, na Rádio Universitária. E agora eu quero chamar aí a narração do segundo gol do ABC, na voz do Marcos Arboaz. Tem 0, Flávio Samuel. Muito bem. Trabalha a bola, o time do ABC rouba a bola no meio de campo, vai avançando o Daniel com categoria, passou no meio de 2, acelerou o Daniel, jogada bonita, vai pintar o segundo, bateu, pintou! De preto e branco, explode Frasqueira, numa jogada individual muito bonita, o desenho foi dele, a pintura, a assinatura da obra de arte também, Daniel camisa 5 que entrou no começo do primeiro tempo ainda, ele mostrou serviço, disse que veio, roubou a bola no ataque e foi pra cima e fez, na saída do goleiro. Pois é, agora a gente vai pro intervalo, é rapidinho, não sai daí não, que na volta a gente vai falar sobre Copa do Nordeste. Já
estamos de volta, foi bem rapidinho e agora a gente vai falar sobre Copa do Nordeste, né? O ABC voltou a jogar lá no Frasqueirão, enfrentou aí pela 6ª rodada o Atlético de Alagoinhas e quem contou a história desse jogo foi o nosso repórter Marcos Vinícius. Vamos conferir. Nos últimos jogos, a Frasqueira navega no mar de otimismo. A invencibilidade no Frasqueirão e a confiança no trabalho do comandante Fernando Marchiori são pontos que levam a pensar até onde o ABC pode chegar na Copa do Nordeste. Acho que o ABC tem muita possibilidade de ir até a final. O técnico está acertando, né? Classificado na Copa do Brasil, campeonato estadual também, fazendo uma grande... algumas contusões estão prejudicando, mas acho que a gente tem possibilidade de chegar à final, sim. As vitórias diante do Fortaleza e do Sampaio Correia deixaram aceso o sonho do inédito título da Copa do Nordeste na cabeça do torcedor. Para dar continuidade ao bom clima, o ABC não perdeu tempo e fez o placar já nos primeiros 45 minutos do duelo contra o Atlético Alagoinhas. Foi um planejamento que nós tínhamos de iniciar o jogo, né, com uma marcação alta, uma marcação pressão, para que nós pudéssemos, né, tentar na primeira etapa, né, fazer o resultado, construir. O importante era ganhar o jogo, seja ele em qual momento fosse. E foi bem aqui, viu, que o ABC começou a construir com a cabeça a goleada no Frasqueirão. Rafael Luiz iluminou o caminho da Frasqueira até os 3 pontos, que deixam o Clube Potiguar muito próximo da classificação para a próxima fase na Copa do Nordeste. Capitão, o primeiro gol do Vasqueiro do Copa, A fase é tão boa que tudo vem dando certo para o ABC. Até quando o Marchiori perde algum jogador por lesão, quem entra dá conta do recado. E que recado não é, Daniel? A gente, obviamente, fica triste com a lesão de qualquer um, porém, quem está do lado de fora ali tem que estar preparado. E, mais uma vez, confirmou isso. Uma pausa breve sobre o Clube Potiguar para falar do Atlético Alagoinhas. Não era dia do Carcará Baiano aprontar em terras potiguares. E numa falha de Lucas Santos, Jailson deu nome à goleada após receber passe de Rafael Luiz e colocar a bola no fundo das redes. Nem mesmo 7 gols marcados e nenhum sofrido em casa na Copa do Nordeste, além dos 11 pontos somados na competição, deixam tranquilo o técnico Fernando Marchiori, que convive com constantes desfalques nos últimos jogos e terá 7 partidas no intervalo de apenas 22 dias. A gente está com todos esses problemas hoje, numericamente, por exemplo, para esse jogo, entre 7 lesionados e 3 aí suspensos, você tem 10. Você está falando de um time inteiro fora, de um plantel de 20 e poucos atletas, sendo com 3 goleiros. Quanto que você tem? Muito pouco atletas, então você precisa disso agora para que nós possamos ajustar e podermos seguir brigando, né, em cada competição e jogo a jogo. Antes coadjuvante, agora o ABC começa a assumir certo protagonismo na Copa do Nordeste. Para se manter nesse posto, terá que aguentar uma maratona incessante de jogos que continua na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, diante do CRB em Alagoas. Pois é, tá aí o VT do Marcos Vinícius. E aí, meninos? Qual é o significado dessa vitória? Já tem jogo amanhã, né? Justamente. O ABC não descansa. Não respira. Não tem tempo. Inclusive, o Fernando Marchiori normalmente ele demora muito para as coletivas, né, pós-jogo. Isso já é algo comentado entre a imprensa, inclusive um recado. Professor Fernando Marchiori, pelo amor de Deus, quando o jogo for 9h30 da noite, volte mais cedo, porque a gente fica no estádio até acontecer a coletiva. Eu sei que o senhor não tem nada com isso, mas no outro dia tá todo mundo às 7 da manhã no emprego, viu? Mas brincadeiras à parte. Dessa vez, ele teve por que demorar. Isso porque ele estava lá no vestiário, sabe fazendo o quê, Hildo? Acredito que elogiando sua equipe, né? Além disso, ele teve que escalar a delegação que vai para Maceió, que já foi para Maceió, na verdade, para enfrentar o CRB amanhã à noite. Ou seja, conquistou um calendário bom, né? Muitas competições, mas ao mesmo tempo vai ter de lidar com esse calendário apertado. Joga praticamente a cada 2 dias e meio. É muito jogo, é muito acúmulo de atividade e isso acaba respingando aí na saúde dos atletas, Hildo. E para além disso, além do acúmulo de jogos, que a gente sabe que é muita intensidade,
o time do Fernando Marchiori é construído em cima de intensidade, tem uma característica também que é a arbitragem brasileira. A gente teve um lance do Eblin, né, que saiu no primeiro tempo desse jogo, que o Marcos Vinícius acabou de nos mostrar, e é justamente por conta de uma pancada, né, que poderia ter sido coibida com um cartão amarelo da arbitragem. Não aconteceu nada, o jogador do Atlético de Alagoinhas não recebeu amarelo na jogada e o Gustavo Eblin acabou deixando o gramado machucado. Então acho que a arbitragem poderia ajudar também o jogo no Brasil como um todo a ser mais limpo e a ser mais saudável. Não é o que a gente tem visto. E os calendários também das nossas confederações e federações poderiam ser mais organizados. Porque um time que conquista um calendário longo acaba, na verdade, sendo penalizado na temporada seguinte, como a gente está vendo o ABC agora. Está nas 3 competições por enquanto, a gente não sabe até quando. E falando especificamente do jogo, Lúcia e Pedro Henrique Brandão, eu acho que a questão toda do ABC, apesar dessa sequência que você falou aí, que a gente espera que com isso haja uma queda de rendimento, seja física ou seja técnica, o ABC está muito confiante, porque apesar disso tudo, vai conseguindo seus resultados jogo após jogo, né? Consegue resultados para se classificar para uma próxima fase de Copa do Brasil, já está na liderança do seu grupo na Copa do Nordeste, e isso passa muito pelo trabalho de Marchiori, a gente não cansa de falar, né? O Marchiori, ele tem o seu elenco na mão e os seus jogadores, eles sabem muito bem o que fazer dentro de campo. E até quem entra, né, em meio a esses vários desfalques que o ABC vem tendo, vem conseguindo manter, né? Tem o Anjos que está fora, o Maicon Douglas ficou fora, o Fábio Lima ficou fora, são jogadores titulares na parte ofensiva. Mesmo assim, o ABC consegue uma vitória elástica e conseguida aí em 30 minutos aí do primeiro tempo. Conseguiu matar o jogo com muita competência e depois a sua organização, né, a sua entrega dentro de campo, manteve o resultado. Foi um segundo tempo que o ABC apenas administrou o resultado ali e não teve dificuldade para bater a equipe do Atlético de Alagoinhas. Então, tudo isso da temporada que o ABC vem conquistando é fruto de muito trabalho, de muita confiança que os jogadores têm no que o treinador os passa, né? E essa organização, claro, também deixa o torcedor muito confiante. E foi dormir na liderança, né, Lúcia? Foi dormir na liderança no sábado. Mas já acordou Perdeu a liderança lugar, porque, né? O Ceará venceu o Clássico Rei ontem, né? Ganhou de 2-0 do Fortaleza. Mas é um desempenho muito bom. Além, né, da liderança ou não, é um desempenho muito bom, principalmente quando a gente fala dentro de casa. São 23 jogos já, Hildo, é isso? Exatamente. Desde a temporada passada, na chegada do Marchiori, ele não perdeu mais dentro do Frasqueirão, né? Chegou ali na reta final do segundo turno do Campeonato Estadual, conseguiu vencer sobre o América, depois subiu sem perder em casa e na temporada 2023 continua invicto até aqui. E falando na liderança... Desculpa, hoje eu tô terrível. Falando da liderança, né? Eu queria chamar a tabela pra gente entender como é que ficou a situação aí dos clubes, o top 4 ali, né? O Ceará em primeiro lugar com 13 pontos, o ABC na sequência com 11. Sergipe vem em terceiro lugar, né? E o Náutico que perdeu 9. Do Sport também no sábado. No grupo B, no caso, né? No grupo A, que era o Fortaleza, isso. Com 15 pontos, o Sport com 12, o Ferroviário e o CRB com os mesmos 10 pontos aí nessa situação. E é importante a gente lembrar que o Fernando Marchiori completa um ano à frente do ABC agora no dia 24 de março, gente. Isso. Ele vai completar praticamente um ano, né? Virtualmente um ano ele já tem aí no comando, né? Já recebeu 12 salários, sem perder no Frasqueirão. Eu acho que é um número, assim, imenso. Se você for buscar aí em Série A de Campeonato Brasileiro, talvez até nos campeonatos europeus, você talvez não ache um número desse tamanho. Eu volto a insistir, Hildo. O pessoal vai ter que fazer malabarismo intelectual para continuar atacando o Pepe Marchiori. E é um fator importante esse retrospecto dentro de casa, né? Porque você falou de outras competições também, inclusive para você conseguir esses objetivos é bom você ter uma campanha boa dentro de casa. Ainda mais invicto como o ABC está com o Fernando Marchiori, eu acho que fica aí uma esperança boa para o torcedor para a próxima fase da Copa do Nordeste, que eu acredito que o ABC está bem encaminhado, e é claro para o Campeonato Brasileiro da Série B, para pelo menos ali ficar tranquilo em relação à permanência. E por falar em bem encaminhado, né, o próximo confronto é aí contra o CRB, né, fora de casa, e se vencer aí, se conquistar aí 3 pontos já, praticamente encaminhou muito bem. Eu quero saber de vocês aí, palpite, né, expectativa para essa partida e o palpite. O CRB é o quarto, né, do grupo A, é um clube que está também lutando aí
pela classificação. Vai ser jogo duro lá, né? E eu acho que vai ser um jogo bem complicado. Mas, mesmo aí com todo esse acúmulo de jogos e com os desfalques, eu acho que o ABC tem uma possibilidade aí de buscar um empate, viu, Lúcio? Eu apostaria nesse jogo no empate, mas acho que uma derrota também não vai jogar em nada contra o desempenho da equipe, até porque vai ter mais um jogo no Frasqueirão ainda, né, Hilda? Exatamente, uma possível derrota do ABC nesse jogo contra o CRB, eu acho que não vai impactar tanto, porque depois no Frasqueirão ele encerra contra o Fluminense do Piauí, né, que faz uma campanha péssima até aqui na Copa do Nordeste. É possível que já chegue nesse jogo sem chance alguma de classificação. Então acho que o ABC tem, como você falou, né, tem condições de conseguir um bom resultado. Acredito que o empate é bem possível, sim, porque é uma equipe muito organizada e fora de casa também está mostrando isso, principalmente na parte defensiva. E aí tem a tabela favorável aí contra o jogo contra o Fluminense do Piauí na sequência, em que o ABC pode aí sacramentar a sua classificação. Mas só para não ficar em cima do muro, tá, gente? Porque a Lúcia me pediu o placar, né? O palpite. Justamente. 1-1. Ok. 1-1 também. A gente divide. No fim, a paz aqui estabeleceu-se até em concordância, né, com os placares. Bom, a gente já vai ficando por aqui. Passou rápido hoje, né? Passou. Foi muito rápido, mas... Programa bom passa rápido, não é isso? É isso. Ao longo da semana a gente vai conferindo com o boletim as novidades aí do futebol. Então, muito obrigada, meninos, pela participação. Obrigada, Pedro. Obrigada, Hildo. Valeu, Lúcia. Obrigado. E valeu você também que nos acompanhou. Até a próxima. Tchau, tchau, Lúcia. Tchau, tchau, Pedro. Tchau, tchau, você também que nos acompanhou. Até a próxima. Então é isso. Até a próxima segunda-feira. Obrigada pela companhia. Tchau.